Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Engenheiro Investidor, onde eu invisto na prática em bons ativos geradores de renda com foco na renda passiva. Caso você ainda não seja inscrito aqui do canal, por favor, peço que se inscreva e não esqueça de me deixar aquele like, caso esse vídeo agregue alguma coisa para você. Vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar aqui basicamente a melhor estratégia para você investir aí na Bolsa de Valores. Não é segredo para ninguém, né? Melhor estratégia é justamente aquela visando o longo prazo, acumulando bons ativos, geradores de renda, boas empresas pagadoras de dividendo. Mas ao longo do vídeo eu vou passar informações aqui que eu julgo relevante, inclusive informações retiradas aqui desses dois livros. Caso vocês ainda não tenham lido, sugiro que faça, tá? Vocês conseguem encontrar aí online um PDF mesmo, ou caso vocês gostem aí do livro físico, fiquem à vontade para comprar. O primeiro é do Décio Bazin, Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Inclusive é um livro aqui muito recomendado pelo próprio Luiz Barsi. E o segundo, do Jeremy Siegel, mas aqui já um livro mais voltado para a Bolsa Americana, mas que ainda você pode replicar em qualquer bolsa de valores do mundo, tá, pessoal? Investindo em ações no longo prazo. Então, ao longo do vídeo, pretendo mostrar aqui, ó, diferença de retorno de ações de dividendos, comparando aqui com o Ibov e também com o IFIX. Claro, né, que se a gente comparar as ações, elas vão sempre performar melhor aí do que os índices. Os índices, eles tendem a levar você para a média, mas é justamente para que vocês tenham uma noção da performance. Vou mostrar aqui também a diferença do retorno do próprio IDIV, que é o índice de dividendos, contra aqui o Ibov e também contra o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. Sei que tem bastante gente aí que gosta de investir em fundos imobiliários. Estudos e gráficos aqui então retirados dos livros e carteira previdenciária que na prática, tá faltando um acento aqui, né? Peço perdão, na prática aqui mostrada pelo AGF+. Lembrando que o AGF+, não tem carteira, mas esse foi um estudo que eles fizeram lá e que vale muito a pena trazer aqui para vocês. Esse gráfico aqui ele é bem interessante, ele é feito no TradingView, inclusive sugiro aí que caso vocês não conheçam, a ferramenta vale bastante a pena, tá? É gratuito aqui, não tô ganhando nada para fazer esse marketing aqui, mas é que eu realmente gosto bastante do TradingView para fazer aqui meus gráficos e as apresentações, tá? Online mesmo você consegue ter acesso. Olha só, pessoal, esse gráfico é dos últimos 5 anos e eu estou comparando aqui o IDIV, o índice de dividendos, contra o Ibov, contra o IFIX, tá? Aí você fala, pô, Felipe, mas nos últimos 5 anos é muito pouco tempo. Tudo bem, eu já vou trazer aqui um estudo um pouco mais avançado, mas olhem isso. O IDIV nos últimos 5 anos entregou aqui 62%. Vale destacar que o IDIV ele é composto pelas empresas aí pagadoras de dividendos da Bolsa, contra 29% do Ibov, contra 22% do IFIX, tá? Então, realmente aqui o IDIV ele performou muito melhor nos últimos 5 anos. Agora, trazendo um gráfico um pouco mais alongado, esse gráfico aqui é feito de 2013 até agora, tá? Março de 2013 até agora, fevereiro de 2023. Gostaria de trazer aqui um pouco mais alongado, porém o IFIX ele entrou aí no ano de 2012, então não teria como eu trazer essa comparação, mas já serve aqui. Vejam só, pessoal, nos últimos 10 anos o IDIV entregou cerca de 111% contra 93% do Ibov, contra 77% do IFIX, tá? Então, realmente, o índice aí de dividendos, as boas empresas pagadoras de dividendos, elas tendem a performar melhor, não só nos índices, mas também aqui nas ações, olhem só. Esse gráfico ele é do mesmo período, tá? 2013, março de 2013 até agora, período que estou gravando. E vejam só, IFIX então entregou 77%, Ibov entregou 93% e o IDIV aqui entregou 111%. E vejam as empresas aqui que a gente costuma falar aqui, a gente costuma investir, que são aquelas empresas boas pagadoras de dividendo lá nos setores BEST, né? Bancos, elétricas, seguradoras, enfim. Olhem só, Taesa entregou cerca de 106%, tá? Se a gente pegar desde 2013 até agora, entregou aí menos do que o IDIV. Claro que esse gráfico, pessoal, ele não está aqui reajustado com dividendos. Se fosse reajustar aqui com os dividendos, Taesa ia explodir lá para cima. Engie entregou 137%. Olhem a Itaúsa aqui, né? Todo mundo fala mal da Itaúsa, mas olhem só, entregou 193%. Banco do Brasil também entregou 193%. Energias do Brasil, 197%. BB Seguridade, vejam isso, 316%. Santander, olha só, mesmo aí que o banco despencou nesses últimos dias, né? Se você tem uma visão aqui de longo prazo, olhem só, Sambi 4, ativo aqui preferencial, entregou 344%. Copel 6, tá travado aqui, né? Copel 6 entregou aí cerca de
412%, isso mesmo, 412% contra aqui 453% da TRPL. O que eu quero mostrar com isso? Quero mostrar, pessoal, que embora o IDIV, ele sempre vença o IBOV e IFIX, claro, né, tem períodos ali que isso pode acabar oscilando, mas você tem que ter aquela visão de longo prazo. As ações, elas tendem a performar muito melhor que os índices. Por quê? Porque o índice, como eu disse anteriormente, ele vai te puxar para a média. Dificilmente um índice, né? Quando as pessoas me falam, pô, Felipe, você gosta de investir em ETF? Eu gosto de indicar aí o ETF, não recomendar, tá? Porque eu não posso recomendar nada, mas eu gosto de indicar o ETF para quem é iniciante. Por quê? Porque o ETF ele vai mandar a pessoa para a média. Dificilmente o ETF aí vai cair 50%, 60%, 70%, igual uma ação pode fazer. Um ETF, dificilmente ele vai fazer isso porque ele é composto por um pacote, né? Seja ali 10, 15, 20, 30 empresas, vai depender ali do ETF que você está comprando. E caso uma empresa dê ruim, né? Caso uma empresa despenque, uma ou duas despenque, as outras elas vão acabar ali mantendo a segurança, mantendo a estabilidade desse ETF. O ETF é como se fosse um índice, tá? Mas as ações, se você escolher a dedo e você souber analisar ação por ação, você aí vai se dar muito bem no longo prazo, porque essas ações, pessoal, elas tendem aí a performar muito melhor, justamente porque elas tendem, né, a reajustar as suas receitas ali de acordo com a inflação, e se elas não crescessem acima da inflação e muito acima aqui do que esses índices, não teria como essas empresas aí estarem no mercado. Não faria sentido para os próprios acionistas, né, para os próprios donos aí das companhias, ok? Algo que eu não falei para vocês e que eu acho aqui muito importante, vocês não conseguem comprar diretamente o IFIX, vocês não conseguem comprar diretamente o IBOV e vocês não conseguem comprar aqui diretamente o IDIV. Esses índices, pessoal, eles apenas representam aqui uma carteira teórica para mostrar a média, o comportamento aí do mercado desses ativos, tá? Mas aí você consegue comprar ETFs que repliquem esses índices, tá? Isso você consegue. Eu resumi aqui o estudo do Décio Bazin em 5 itens e vou mostrar aqui como que vocês podem aplicar nos investimentos de vocês, tá? Claro, sugiro que vocês realmente leiam o livro, não tem desculpa, tá, pessoal? Gratuito aí o PDF, não tem como vocês não lerem, vocês podem tirar muito mais insights do que eu tô trazendo aqui para vocês resumidamente. Então vamos lá. Primeiro, papel deve ter liquidez mínima diária acima de R$500 mil por dia. Por que isso? Porque se você investe aí com muito dinheiro e você for comprar aí um ativo e ele tem uma liquidez baixa, muito provavelmente você vai arrastar o mercado. Ou vamos dizer que você não é aquele investidor que investe com muito dinheiro, mas você tem o ativo ali que tem uma liquidez baixa. Quando um Barsi da vida, por exemplo, né, for comprar esses ativos, se isso for acontecer, e como ele tem uma liquidez muito baixa, ele vai arrastar o mercado, seja para cima quando ele estiver comprando, ou seja para baixo quando ele quiser vender. Ou muito pior, pessoal, pode ser aí que como o ativo tem uma liquidez muito baixa, quando você quiser vender, você não vai conseguir. Por quê? Porque você não vai encontrar comprador. Então, Décio Bazin deixa muito bem claro, compre ativos que tenha uma liquidez diária ali elevada. Segundo item, dividend yield médio acima de 6% nos últimos 3 anos. Mas aqui, ó, até abrir um parênteses, você pode pegar uma média de mais anos, tá, pessoal? Isso aqui vai depender realmente da empresa. Vamos supor que a companhia fez o IPO aí nos últimos 4 anos, então você não vai ter uma média aqui de 5 anos. Então você tira a média que você tem. Ou vamos supor que você até tem aí um histórico de 5 anos da empresa, mas em um desses anos a companhia pagou dividendos extraordinários. Então você pode ali tirar esse ano que a empresa pagou dividendos extraordinários e fazer a média apenas dos 4 anos. Ou vamos supor que você tenha aí os últimos 5 anos, mas que em um desses anos, por algum motivo ali específico, né, algum motivo pontual, a companhia não pagou o dividendo em um desses anos. Então você pode retirar esses anos. Existe aqui algumas coisas que você pode fazer, né, para que você possa reajustar, mas pelo menos uma média aí dos últimos 3 anos, tá? O terceiro item, pessoal, eu deixei em vermelho justamente porque não é uma obrigatoriedade, isso aqui é muito pessoal, tá? Olhem só, não investir em ações que tenham notícias negativas na mídia. Estando no Brasil, dificilmente você vai conseguir investir em alguma ação que não tenha aí notícia negativa, tá? Então isso aqui é muito pessoal. Eu particularmente não utilizo isso aqui como parâmetro, mas eu decidi trazer justamente porque fica a título de vocês, tá? Inclusive, né, até abrindo aqui um parênteses também, muitas vezes quando tem notícia negativa na mídia, pode ser que essa ação caia. Então aí, talvez seja uma oportunidade apenas por oscilação de mercado e não por conta ali de resultados ruins, tá? Mas claro, vai depender de ativo
para ativo, ok? Por exemplo, Banco do Brasil vira e mexe tem notícia negativa na mídia, mas vocês aí vão ficar acompanhando as notícias ou vão acompanhar os balanços e vendo aí os resultados do banco? Eu particularmente prefiro observar o resultado do banco e ver o histórico, né? Um banco aí fantástico, sempre pagou bons dividendos, é um banco aí que está há mais de 200 anos, então realmente vai depender muito de quem está investindo para aplicar aqui esse tipo de parâmetro. Agora, o quarto aqui ele é muito importante, endividamento moderado. Se você aí consegue investir em uma empresa que está com endividamento baixo, a possibilidade dessa empresa te trazer problema é muito baixa. Por quê? Porque se você já passou aqui no crivo, né? Da empresa tem uma boa liquidez, a empresa tem um dividendo médio aí dos últimos anos interessantes, muito provavelmente essa empresa tem um balanço sólido, dificilmente empresas ruins, né? Elas conseguem distribuir dividendos, muito pelo contrário, empresas aí, de uma forma geral, tá pessoal, empresas que conseguem distribuir bons dividendos são empresas que têm balanços mais sólidos. E se você tá investindo nesse tipo de empresa e a companhia tem aqui um endividamento moderado, é muito difícil você ter algum tipo de problema. Claro, tem ali algumas exceções, mas você já consegue ali ter algum tipo de tranquilidade se você observar esses parâmetros. Agora, olhem só, dívida líquida sobre EBITDA, ou seja, aquele termo alavancagem, né, que eu trago direto aqui para vocês, para o Décio Bazin precisa ser inferior a 3 vezes. Hoje, por exemplo, de acordo com essa métrica aqui, a gente não investiria em TRPL e nem em Taesa. Por quê? Porque são empresas que estão com alavancagem acima de 3 vezes. Então você precisa ali saber analisar. Pô, Felipe, tá muito acima de 3 vezes? Não, não está muito acima de 3 vezes. Empresas em setores perenes, empresas aqui que possuem dividendo médio acima de 6%, tem liquidez superior a R$500 mil por dia. Então, claro, vai depender ali do tipo de empresa, né? Vocês precisam ver a barreira de entrada nesses setores. Então vai realmente depender do seu crivo, mas levem em consideração essa dica aqui do Décio Bazin, porque faz muito sentido. Não invistam aí em empresas muito alavancadas, ainda mais hoje, né, pessoal? A gente falando da taxa de juros básica, né, taxa Selic a quase 14%, se torna impossível aí para várias empresas pagarem suas dívidas justamente porque elas não geram caixa. Então, muito provavelmente, investidores aí podem ter problema investindo em empresas que possuem alavancagem muito alta. E também um outro indicador aqui, ó, de endividamento, dívida líquida sobre patrimônio líquido, para o Décio Bazin precisaria ser menor que 1. Então, realmente vai depender ali da empresa que você está analisando, do setor e da pontualidade, tá? Vai depender ali da sazonalidade. Isso tudo vocês precisam fazer o estudo de vocês, mas se vocês conseguem aqui observar esse crivo do Décio Bazin em conjunto, né? Vocês aí, sem dúvida alguma, podem se dar muito bem no longo prazo. E por fim aqui, claro, né, pessoal, eu trouxe apenas 5 itens, mas como eu disse, leiam o livro para que vocês possam aprender e retirar o maior nível de ensinamento possível, tá? Quinto item aqui, então, balancear a carteira a cada 6 meses. Tanto é que está em vermelho porque eu não concordo. Desfazendo de ações que não pagaram dividendos aí nos últimos 2 anos. Então isso aqui realmente é muito pontual. Vai depender da empresa. Vou dar um exemplo aqui, tá? A SB3 é uma companhia que eu gosto bastante, mas é uma empresa que não vem pagando bons dividendos. E se eu fosse balancear aqui na minha carteira, ela já teria saído, justamente porque ela não vem pagando bons dividendos nos últimos 2 anos. Mas é uma empresa que vai me pagar bons dividendos lá na frente. Inclusive, ela já nem teria entrado aí no endividamento, né? Por quê? Porque se a gente fosse olhar aqui a alavancagem dela, ela já ultrapassa aqui essa relação dívida líquida sobre EBITDA colocada pelo Décio Bazin. Então, realmente, pessoal, vai depender ali do tipo de empresa que você está analisando, vai depender da pontualidade, vai depender dos investimentos da empresa. Por isso que vocês aqui precisam olhar não apenas esses itens aqui do Décio Bazin, precisam ir mais a fundo, tá? Olhar balanço, olhar ali qual momento a empresa está vivendo, qual o histórico da empresa, se aquela empresa tem uma gestão boa ou não. Isso tudo em conjunto, você vai conseguir aqui se dar muito bem no mercado. Eu acho que a SB3 ela entra muito bem aqui nesse exemplo, justamente porque a empresa sempre foi uma ótima pagadora de dividendo, tem uma liquidez aqui superior a 500 mil por dia, então ela passa aqui nesses 2 crivos, ela passa aqui nesse aqui também, ó, não investir em ações que tenham notícias negativas na mídia. Eu não vejo aí notícias negativas a respeito da SB3, a não ser, né, por corretoras e casas de análise. Ela só não ultrapassaria aqui
endividamento moderado, justamente por questões pontuais, mas historicamente é uma empresa que sempre teve uma gestão boa, então nunca se alavancou demais, está se alavancando agora, justamente por conta aí do momento atual. E outra coisa, né, pessoal? Ela também não passaria aqui, ó, nesse balanceamento de carteira, porque ela não vem pagando bons dividendos nos últimos 2 anos. Então, realmente, vai depender ali do tipo de ativo que você está analisando e vai depender da sua estratégia. Eu hoje, no caso da SB3, estou comprando o dividendo de amanhã e não o de hoje, mas sabendo que a empresa sempre foi uma boa pagadora de dividendo. Isso me dá uma garantia de que ela vai me voltar a pagar dividendos. A título de curiosidade, eu trouxe o estudo aqui feito pelo pessoal do Clube do Valor. Se vocês não conhecem lá o canal do Ramiro, vale bastante a pena ir lá se inscrever. Eles fazem ali alguns vídeos bem interessantes, tá? Olhem só, eles utilizam aqui o método do Décio Bazin. Claro que não é apenas isso que eu trouxe aqui para vocês, tá, pessoal? Isso aqui tá bem resumido, por isso que eu mandei vocês lerem o livro. Mas olha só, esse estudo aqui ele foi iniciado lá em 1996 e finalizou aqui, pelo menos até o gráfico que eu estou trazendo para vocês, ali no início da pandemia. Eles conseguiram multiplicar o capital deles em mais de 140 vezes em questão de 24 anos. Percebam que no comecinho aqui, ó, o CDI, o Ibovespa e a carteira deles andam lado a lado, justamente porque no começo é muito difícil, né? Aquele dividendo. Isso aqui já é reinvestindo os dividendos, tá, pessoal? É fundamental que vocês reinvistam os dividendos, que senão a bola de neve ela nunca vai acontecer. E realmente no comecinho, né, os dividendos eles não pagam ali nem um cafezinho, nem um pãozinho de queijo, mas depois eles passam ali a pagar um cafezinho, pagar ali a conta de internet, depois pagar a conta de luz, depois paga aluguel e depois ali paga todas as suas despesas, né? Mas vocês realmente precisam ter uma visão de longo prazo. Olha como despontam, pessoal. A partir aqui de 2015 o negócio ficou bizarro, né? Olha a diferença, o negócio foi lá pra cima, enquanto o CDI, o Ibovespa aqui andando, né? Não vou dizer que tá andando de lado, até deu ali uma subidinha, mas nem se compara com a subida aqui da carteira do pessoal do Clube do Valor. Não é à toa que o Barsi compactua muito aí e recomenda o estudo do Décio Bazin, né? E agora esse gráfico aqui retirado do estudo Investindo em Ações no Longo Prazo, né? Escrito aí pelo Jeremy Siegel. E não tem desculpa para que vocês não leiam, tá, pessoal? Vocês conseguem o livro gratuitamente no PDF. Esse estudo é interessante, é que ele realmente aqui visa o longo prazo. E aí a gente consegue aqui visualizar bem melhor. Retorno das ações do SP500 classificados por rendimento de dividendos, de 1957 a 2012. Como esse estudo aqui ele é feito lá no SP500, você também pode replicar aqui no Brasil, tá? E é o que o Barsi vem fazendo, né? A carteira do Barsi é basicamente isso aqui. Claro que agora, né, ele vem aí colocando empresas de oportunidade, mas sempre investiu em ações boas pagadoras de dividendos. O legal desse estudo é que ele realmente mostra como é muito difícil bater boas empresas pagadoras de dividendos, tá? Olhem só, se você tivesse investido $1 lá em 1957 em empresas que possuem alto rendimento de dividendos, são aqui justamente empresas que pagam bons dividendos, né? Que na Bolsa Brasileira a gente classificaria como as ações da Taesa, TRPL, Banco do Brasil, enfim, essas empresas aí boas pagadoras de dividendo. Você teria transformado esse $1 em cerca de $678, tá? Isso, claro, em 2012, né? Realmente aqui visando o longo prazo. Mas percebam que sempre, ó, elas performaram muito melhor do que aquelas empresas que possuem baixo rendimento em dividendos. Inclusive, se a gente pegar aqui o rendimento anual, teria sido em torno de 12,6% ao ano. Agora, se você tivesse investido esse mesmo $1 lá em 1957, empresas aqui que possuem baixo rendimento em dividendos e que muitas vezes até distribuem dividendos, mas distribuem baixos dividendos, vocês teriam transformado aqui esse $1 em cerca de $103. Então aqui um rendimento bem baixo, né? Um rendimento aqui em torno de 8,9% ao ano. Inclusive, um rendimento inferior ao próprio índice SP500. Então, esse estudo ele realmente mostra que você pode aplicar isso aqui, não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, na China, né? Na China é um pouco mais difícil, né, pessoal? Mas também na Austrália, mas também em Taiwan, vai depender de onde você gosta de investir. Mas se você gosta de investir em boas empresas pagadoras de dividendos, você consegue replicar aqui esse estudo facilmente. Se você tiver estudo, né? Se você sabe e tem conhecimento das empresas que você está investindo e se você realmente dar tempo ao tempo, ok? Isso é realmente necessário. E por fim, trazendo aqui então o resultado de uma carteira previdenciária na prática,
feito pelo pessoal do AGF+. Claro que isso é apenas um estudo, tá? Postado aqui, inclusive, pelo próprio Jean do AGF. Então, olhem só, nós do AGF sempre falamos da importância da gestão da própria carteira, não terceirizar a responsabilidade de seus investimentos. Eu acho isso aqui também importantíssimo, tá? Porém, até então nós nunca mostramos como teria sido a rentabilidade de uma carteira previdenciária pautada no BEST, comparada com índices e fundos de investimento aí ao longo do tempo. Hoje nós queremos apresentar esses resultados para que até os mais céticos fiquem convencidos do resultado do investimento em boas empresas, a bons preços, pagadoras de dividendos e principalmente com giro zero. Isso aqui a gente precisa frisar, pessoal, giro zero. Eu recebo muita pergunta no meu Instagram: vale a pena vender tal empresa para comprar tal? Vale a pena vender tal empresa para comprar tal? Pessoal, raramente isso vale a pena ser feito, tá? Para isso, utilizamos algumas premissas. Investimento, então, a partir do dia 21/9 de 2012. Então, foi um investimento aqui de 10 anos em 5 empresas do setor BEST. Uma empresa que de cada letra, com giro zero, tá? Banco do Brasil, Taesa, BB Seguridade, Sanepar e Vivo. Percentual de 20% em cada empresa, com investimento inicial de 20 mil reais em cada, reinvestindo aqui os dividendos. E vocês aqui vão ficar espantados com os resultados. Olhem só, retorno acumulado. O período da análise de 10 anos, né? Então foi do dia 21/9 do 12 ao dia 21/9 do ano passado, de 2022. E vejam que legal. A carteira aqui, então, previdenciária do AGF, vale destacar que isso aqui é apenas uma carteira teórica, tá? O AGF não tem carteira. Entregou aqui cerca de 321% de retorno. Isso mesmo, 321% de retorno, claro, reinvestindo os dividendos, tá? Enquanto aqui o CDI entregou cerca de 127%, o IBOV 82%, contra aqui 81% do IPCA. Então vem aqueles lá, né? Muitos investidores vêm ali comentar nos meus vídeos em público lá: ah, mas você não compara com o IPCA, mas você não compara com isso. Ah, mas o CDI rende tanto. Pessoal, pelo amor de Deus, as ações aqui no longo prazo realmente é o que vai te enriquecer. A renda fixa, no longo prazo, ela nunca vai te enriquecer, tá? A não ser que você já tenha muito dinheiro e você pega esses períodos aí de taxa Selic para que você possa ali apenas manter, né, o seu dinheiro ali girando, claro, e recebendo ali algum rendimento. Mas renda fixa, ela não te enriquece. E para finalizar aqui, a importância do reinvestimento dos dividendos. Eu friso aqui, importante reinvestir os dividendos. Não retirem os dividendos até que você possa usufruir aí dos dividendos da sua carteira para sua vida mesmo, para que ela já pague aí as suas contas, né? Então deixem a bola de neve girar, pessoal. Vocês precisam aí deixar nevar para que a bola de neve aconteça, tá? Muita gente quer ver a bola de neve acontecer, mas não dá tempo ao tempo, não deixa nevar. Olhem só, reinvestindo os dividendos, um retorno aqui de 321%, e sem reinvestir os dividendos, 98%. Isso mesmo, olhem que diferença, menos de 100% de retorno. Vou até voltar aqui, olhem só, 98% de retorno sem investir os dividendos, você não teria batido aí o CDI. Então aí, o CDI teria entregue cerca de 127%, sem reinvestir os dividendos, você teria aqui um rendimento de 98%. Então, a importância, frisar aqui de reinvestir os dividendos, justamente porque é isso que vai fazer os juros compostos trabalharem a seu favor, tá? Olhem aqui como após a pandemia, né, teve aqui a queda, ok, mas olhem depois como disparou essa carteira justamente por conta aí do recebimento de dividendo. E na outra carteira aqui que não houve o recebimento de dividendo, basicamente andou de lado e nem voltou ainda, né, a patamares que estava lá antes do início da pandemia. Então, importantíssimo que vocês reinvistam os dividendos, tá? Pessoal, o que eu tinha aqui pro vídeo de hoje era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas aqui porque realmente esse vídeo ficou muito longo, mas acredito aí que foi um vídeo muito prático, foi um vídeo aqui importantíssimo, eu acho que pode ajudar muito vocês aí na sua jornada como investidor, e realmente peço que vocês leiam aí os 2 livros. Pô, Felipe, preciso ler inteiro? Bom, seria interessante. O estudo aí do Décio Bazin, né, Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, é um livro pequeno, então é um livro ali que dá para você ler facilmente. Agora, o livro Investindo em Ações no Longo Prazo já é um livro um pouquinho maior, então ali se você quiser ler apenas as partes que você julga relevante, tudo bem, não tem problema algum, mas pelo menos leia alguma parte, tá? Brigadão, pessoal, até a próxima!